Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou a Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, e já vamos direto para o que interessa. Eu sou psicóloga e esse é o momento de você fazer a sua pergunta. Lembrando, né, obrigada, Paulo, que a minha especialidade é relacionamento, principalmente dependência emocional, tá? Então, se você sofre com a dependência emocional, se você sofre, né, tem algumas questões aí psicológicas que você está sofrendo, pega agora, aproveita essa oportunidade e já manda a sua pergunta. Aproveita que tem pouca gente na live, né? Senão depois fica complicado, tá bom? Você sabe que hoje um homem veio me pedir ajuda porque ele disse bem assim: boa noite, idosa. Boa noite. Um homem veio me pedir minha ajuda porque ele disse bem assim: Dona Ana, eu sou teu fã. Fala pra gente também, homens, né? E eu falo pra todo mundo. Só que às vezes vocês levam pro lado pessoal. Vocês acham, né? Vocês acham que eu falo só pra mulher, né? Eu falo pra mulher, eu falo pra homem, mas eu falo sobre amor, relacionamento. E homem e mulher se relacionam, homem e mulher amam, né? Então, você que é homem, né, que está aqui, é meu seguidor, tudo que eu falo sobre relacionamento, né, tirando questões de gênero, é pra você também. Que às vezes vocês acham que é meio blá blá blá, daí vocês passam, aí vocês sofrem com determinada situação em algum momento da vida de vocês e achou que eu não ajudei vocês, né? É que naquele momento aquele treco não fazia sentido pra você, tá bom? O brinco e colar combinando, exatamente. Olá, Christian, tudo bom? Eu aceito, não é que eu não aceito plano de saúde. Alguns planos de saúde têm coparticipação, você tem reembolso, né? Então você faz a consulta normalmente, depois você pede reembolso. Alguns planos de saúde aceitam isso. Como ter amor próprio se eu nunca fui amada na infância e sofri abandono e rejeição? As pessoas acreditam que amor é algo que vem do outro, tá? Então, que é como se fosse, inclusive, como a gente não conseguir pegar, a gente acha assim, quando eu sou amada por fulano, então eu sei que eu tô sendo amada. Amor não é isso. Amor é algo muito mais complexo e ele inicia em você. Então, muitas pessoas não foram amadas. Eu sei que você não tem um repertório, mas a partir do momento que a gente é adulto, vamos olhar a palavra adulto. Adulto adultera, né? Ele ficou adulto porque ele tem a potência, a capacidade de adulterar a sua realidade. Então, com a psique adulta, né? Ele vai fazer o quê? Através de uma live, inclusive, ele vai aprender que ele precisa ter um repertório de amor. Ele vai aprender a amar, mesmo que ele não tenha sido amado, né? E esse aprender a amar é com coisas extremamente descomplicadas, mas que você, muito provavelmente por não ter tido repertório, negligencia, né? Como é que eu faço? Começa sendo fiel a mim mesmo. Eu vou fazer uma dieta? Eu vou fazer então do início, meio, fim, até eu alcançar meu objetivo. Eu vou mudar de emprego? Então eu vou mudar meu currículo, eu vou alterar as coisas no LinkedIn. Então todas essas atitudes são atitudes de amor próprio. Todas essas atitudes são de amor próprio, sabe? Não tem nada muito refinado. Só que é um simples, um descomplicado que vocês não fazem até o fim. E por que não fazem até o fim? Porque a gente vive o momento, tá? Da dopamina, do excesso de dopamina, do excesso do prazer imediato. As pessoas não têm mais, né? Não conseguem mais esperar. Por que a gente está vivendo o mal do século, que é a depressão? Porque a depressão inicia com quadros contínuos de ansiedade. Eu fico ansioso com questões do futuro que eu quero, e porque eu quero tudo para ontem, e a internet deixou a gente assim, né? Porque tudo é no passe no dedo. Aí o que acontece? Eu também não espero aprender sobre amor. Eu não consigo esperar aprender a me amar. E aprender a se amar, gente, é pro resto da vida. É um trabalho pro resto da vida. Então não permita que essa afirmação, eu fui rejeitada, eu não fui amada, então eu não sei o que é amor próprio. Não permita que isso seja a sua realidade. Você é adulto, você pode adulterar a sua realidade. Eu fui também, tá? Eu fui rejeitada, eu passei por violência física, né? Abuso sexual na infância. Eu também tive um problema
depois, mais tarde, adulto, também de rejeição. Então, mas eu não posso permitir que essa seja a minha história hoje. Eu não quero contar essa história hoje. Hoje eu quero contar uma história de muito amor próprio, tá? Como adulto, eu escolho fazer isso. É assim. Simples e complicado assim. Tá bom? Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, você está chegando. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. Eu vim aqui fazer uma live rápida sobre perguntas e respostas, tá? Fica aqui, que pode ser que a tua pergunta, a pergunta de uma outra pessoa, seja sua e possa contribuir com a sua vida, tá? Eu atendo online. Ai, meu Deus, lindão, esse é o Vinícius. Ó, meu seguidor há anos, uma pessoa maravilhosa, tenho muito carinho por você, viu? Se eu atendo online, mas somente fila de espera. Se você se interessar, é só entrar aqui no link da bio, que você entra lá, manda sua mensagem e a Yara vai te atender para te colocar na fila de espera, tá bom? O tema da live hoje, gente, é a tua pergunta. E geralmente vocês me perguntam sobre relacionamento, né? Então manda a sua pergunta que eu vou tentar responder, tá? Eu tenho problemas de rejeição, você me rejeita todos os dias. Eu? Eu não te conheço, sinto muito. Se eu faço isso, não tem como eu fazer isso, porque eu não te conheço. Ana, paixão, estou apaixonada por uma mulher do TikTok, o que fazer? Lê a minha, manda de novo, Angela. Qual mulher que você está apaixonado pelo TikTok? Né? Às vezes a gente, essa paixão, né? Você é homem, vamos colocar algumas questões práticas aí, né? Você está fazendo movimentação, né? Para essa paixão acontecer, né? Ela é possível, tá bom? Às vezes a gente precisa ter um pouquinho de clareza, né? Nas nossas, senão a gente gera sofrimento. A gente gosta de gerar sofrimento pra gente mesmo, né? Cadê a moça que falou que ia mandar pergunta? A Angela mandou. Dona Ana, minha prima tem uns 9 meses e ela não quer assumir o namoro. Ela deve insistir? Dona Ana, minha prima tem acho que é um namorado há 9 meses, né? Ele não quer assumir o namoro. Ela deve insistir? Vocês têm que aprender o seguinte: o que é importante pra vocês? O que é importante para vocês? É importante que a partir desse momento o namoro aconteça e seja assumido? Então, se é importante para você e o outro não está preparado, siga a sua vida. Siga a sua vida. Pode ser, inclusive, que é exatamente isso que... Ficar insistindo... Eu sou contra ficar insistindo coisas demais no relacionamento. Sabe por quê? Porque essa insistência, né, só mostra o seguinte: desgasta, mostra que você está implorando, né, e mostra que o outro não está no momento. Às vezes a gente tem que respeitar. A única coisa que eu gosto de insistir no relacionamento é sobre o aprendizado, né? O que você está aprendendo sobre isso? Agora, o que o outro vai fazer ou deixar de fazer, né, independente daquilo que é importante para você, isso aí é um perigo. Isso se torna chato, degradante e insustentável, tá bom? Eu tô com problemas no meu relacionamento. A pessoa que eu namoro nunca aceita os erros. Desisto? Então vamos lá. É o seguinte, ela não vai aceitar os erros. Porque o que acontece? Obrigada, Ed. A gente não consegue aceitar os erros porque muitas vezes a gente realmente não acha que está errado. Agora, entenda o seguinte, gente. Quando a gente está numa relação, isso eu aprendi com o tempo, tá? Com a maturidade. Não tem como eu ficar insistindo para que o outro assuma os seus erros. O que é que eu tenho que colocar, deixar muito claro, né? Que eu preciso ficar bom e perceber. Eu falei uma vez, né? Olha, e outra não é o seguinte, não é que a pessoa está errando. O que ela está fazendo está te incomodando, porque para ela não está errando. Agora, primeiro você tem que avaliar por que isso está te incomodando. E segundo, você tem que comunicar esse incômodo. Terceiro, o que a pessoa vai fazer com isso, aí é da responsabilidade afetiva dela. A tua responsabilidade afetiva é o seguinte: bom, tô com a minha consciência tranquila, já falei o que não faz sentido, não tá funcionando, né? Eu preciso partir, porque talvez essa pessoa não esteja sendo feliz do meu lado. Agora, se esses erros que você diz, né, que a pessoa comete constantemente, né,
Será que são erros mesmo? Ou será que você não está afim com que essa pessoa, corresponda às suas expectativas? É importante fazer essa reflexão. Agora, se essas expectativas que você colocou assim, dona Ana, é para corresponder a algumas expectativas, afinal de contas eu tenho a minha lista, né, de padrões, de valores, de virtudes, tudo bem. Então, em algum momento você não viu isso, agora você está vendo. Então, faz sentido essa conexão? Porque entenda o seguinte, gente, vocês não vão arrancar da pessoa que a pessoa tá certa ou tá errada. Isso aí é só ela, a sua consciência, que ela vai lá fazer uma reflexão e é ela que vai determinar isso. Não é você que vai conseguir mudar. Ah, não, mas o psicopata consegue, né? O sociopata consegue persuadir a pessoa. A gente não tá falando de uma sociopatia aqui, tá bom? Aí já é outra história. Você vai fazer faculdade de psico, um conselho, estude. Pegue prazer em estudar. Pegue prazer em fazer conexões. Pegue prazer em escutar, em perguntar sobre a vida das pessoas. Sabe por quê? Você vai fazer isso o resto da vida. Tá? Então é isso. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada pelo meu cabelo. Ana, eu estou me iludindo com esse amor, eu criei uma ilusão na minha mente? Não sei, não sei. Se você tá. Eu não sei se essa. Porque a gente cria um monte de ilusão na nossa mente. Na verdade, muito, parte do que a gente tá na mente é uma grande ilusão. Se são coisas, inclusive, do futuro, é ilusão. A única coisa que é real é o que você está vivenciando, experienciando. Então, o que você tem de real agora? O que você está fazendo nesse momento? Talvez assistindo minha live lavando louça, talvez assistindo minha live e terminando um trabalho. Tá? É a única coisa que você tem. O resto é tudo ilusão, tá? Eu atendo online, mas para entrar na fila de espera, só aqui, ó, pelo link na minha bio, tá bom? Ah, eu não vou conseguir responder todas as perguntas, tá? Mas vai mandando aqui. Ana, você acha que é um relacionamento tóxico eu proibir ele de falar com meninas que ele já ficou? Sabrina, deixa eu te falar uma coisa. Vai se tornar tóxico, sabe por quê? Porque gera insegurança, tá? Agora, você tem que fazer a seguinte reflexão. O que é que esse comportamento vai impedir dele fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa errada ou não? Isso é muito importante. Porque tudo bem, você pode proibir de falar com ex-mulheres que ele ficou. Porque você tem medo que ele tenha uma recaída e que fique novamente com essas mulheres ou que essas mulheres deem em cima dele. Ele tem um pacote de valor, ele tem um pacote de virtudes. E você, quando se relacionou, você precisa confiar nesse pacote. Porque você também tem o seu pacote de valores e de virtudes. A gente acredita que impedir a pessoa de ter relacionamentos, conexões, que ela vai deixar, que ela, aí sim ela não vai trair. Gente, não é assim que funciona. Quando ela tá insegura, ela tá mal, quando ela precisa validar coisas internas, ela vai trair tendo contato ou não, tendo celular ou não, você proibindo ela de dar carona ou não, sabe? Isso é muito importante que vocês tenham, porque essa pseudo-ideia, né, de impor limites de controle, faça isso, faça aquilo, só torna um ambiente tóxico, tá? Lá, uma coisa muito importante, senão vocês vão achar que daí eu que sou tóxica. Vocês podem conversar e dizer o seguinte: olha, tudo bem você ter contato esporádico e respeitoso, só não se esqueça, né? Pense assim, o que você gostaria também que eu correspondesse? Você gostaria que eu também tivesse amizades com esse, né? Você gostaria que eu tivesse conversas calorosas, né? Gente, tudo é comunicação, tá? Por isso que eu não posso dar aqui verdades absolutas, porque eu não sei o que passa no seu relacionamento. Eu não sei como é que vocês estão lidando com essa situação. Eu não sei em que nível de repertório emocional vocês, cada um tem, né? Para poder dar, né? Dizer, mas o saudável é isso. O saudável é você colocar uma coisa na tua cabeça. Nada, absolutamente nada. Nenhum comportamento que impõe algum tipo de controle vai... Obrigada. Vai diminuir a possibilidade de traição. Isso daí
Se eu tiver falar algo contrário disso, é desrespeitar o meu diploma, tá? O tanto que eu trabalho, que eu vejo isso constantemente aqui no setting terapêutico. Obrigada, Anderson. Dona Ana Sotóxica, responde a minha pergunta. Qual que é a tua pergunta? Meu namorado diz que me ama, mas não para de beber. Eu com certeza, não tenho dúvida. Se ele fala, por que você está duvidando? Porque ele não bebe? Porque foi algo que você pediu para ele não fazer? Você acha que às vezes as pessoas não querem parar de beber? Gente, vocês acham às vezes que a gente não quer parar de comer compulsivamente? Mas será que a gente tem controle? Muitas vezes não. Inúmeras vezes não. Às vezes é algo que até ele incomoda. Não é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele pode te amar, mas ele não tem controle sobre a bebida. Isso não tem a ver com você. Tem a ver com a sua inabilidade, com a sua ingerência, com a sua falta de conhecimento. E isso é muito importante. Então, se você o ama, inclusive, seja um bom parceiro. Lembre o quanto ele é legal quando ele não bebe. Porque eu aposto que a relação está tão desgastada que quando ele está bem, não está fazendo mais que obrigação. Agora, quando ele bebe, você deixa muito claro, lembra sempre o quanto ele é, né, um frouxo por não aguentar e cair de novo na bebida, tá? Reflita sobre isso. Relacionamento é confiança, sem isso fica inviável. Não adianta, não adianta. Obrigada. Vou fazer cirurgia bariátrica, mas até que ponto pode interferir no meu psicológico a ponto de... deixa eu falar uma coisa muito séria, tá? Eu trabalhei anos com pessoas, atendo pessoas com problema de dismorfia corporal, com transtornos alimentares. Quando você preste bem atenção, aqui no seu cérebro tem uma região que se chama, que ela é responsável, é um mecanismo, na verdade, tá? Então o cérebro tem um mecanismo de propriocepção. O que isso quer dizer? É como se ele fosse um scanner do seu corpo, tá? É isso que faz com que você olhe, por exemplo, na roleta e você faça um cálculo rápido do teu tamanho e fala, eu passo aqui nessa roleta. O que acontece? Convivemos com esse scanner diariamente. E passamos, por exemplo, né, uns 10 anos da vida com X peso. 20 anos da vida com X peso e tal aparência física. Digamos que dos 30 ao 40 eu tive o mesmo peso, o mesmo rosto, né? E o mesmo cabelo. Então o meu scannerzinho tem isso mais ou menos ali balanceado. Quando eu faço a bariátrica, pense, eu fiquei anos acima do peso. Em pouquíssimo tempo, o que acontece? Eu tiro aquele scanner. Eu simplesmente fico desbalanceado. Por isso que muitas pessoas que passam pela cirurgia bariátrica procuram assistência psicológica. Por quê? Porque eles emagreceram 30, 40, 50, 60, sei lá, 80 quilos e eles continuam se vendo de que forma? Daquela forma que aquele scannerzinho, né, da propriocepção entregava para eles. E veja só, não precisa ser, né, a pessoa obesa para passar por esse problema. Muitas pessoas, prestem bem atenção, estão passando por isso com intervenções cirúrgicas, né? Elas passam a não se reconhecer, elas não entendem quem elas são e elas passam inclusive a não se aceitar. Porque o problema da obesidade é uma doença, isso é grave, é uma doença. E o que acontece? Não é somente uma questão de ser uma doença que vai afetar e entregar comorbidades, né? Como pressão alta, diabetes, né? Problemas com AVC. Ela também causa uma não aceitação. E esse é o maior problema da obesidade. Por que eu como tanto? Porque eu não me aceito. Porque, inclusive, aquela sensação depois de merecimento que eu tenho é para gerar culpa. Eu me sinto ainda mais culpado, tá? Então, você vai fazer bariátrica, você vai fazer intervenções cirúrgicas que vão mudar questões radicais no seu corpo, implantes de silicone. Você precisa olhar para essa decisão com muito carinho. Se você não tem condições de pagar uma consulta psicológica, converse com seu médico, né? Converse com pessoas que já fizeram.
Por quê? Para que você vá preparando esse scannerzinho, preparando esse mecanismo. Então o cérebro, ele é uma máquina maravilhosa e ele é programável. Só que a gente tem que usar ele ao nosso favor, tá bom? Vai mexer com o teu psicológico? Sim. Bariátrica mexe demais com o psicológico. Sou muito racional. Quando reunimos em família com minha mãe, quem não se envolve em nada me irrito. Como assim? Não entendi. Por que é tão difícil o homem assumir a separação? É difícil para o homem e para a mulher, tá? Essa mística, né, que fala que o homem acaba traindo, né? Ele trai porque ele não consegue separar. Mulher também, tá? Mulher também muitas vezes trai porque não consegue separar. Muitas vezes fica em dependência emocional, fica em sofrimento porque não consegue separar. Então não é só homem não é somente homem, mulher também. Por quê, gente? Porque é difícil separar. É muito difícil. Por quê? Vai gerar culpa, vai gerar ressentimento, eu vou ter que ter algum tipo de responsabilidade afetiva. Eu não quero. Dá preguiça. É terrível, é preguiçoso, é trabalhoso, é danoso separar. Por isso. Quero me separar, mas eu vou esperar fazer a cirurgia. Estou sendo egoísta? Olha, qual que é a diferença entre uma pessoa egoísta e uma pessoa que tem amor próprio? A pessoa egoísta, ela faz mudanças benéficas para si, pensando única e exclusivamente em si. Uma pessoa que faz mudanças benéficas em si, né, que quer ficar bem. Por quê? Porque esse bem-estar, ela quer ficar bem para ajudar outras pessoas, para isso refletir na vida de outras pessoas. Isso não é ser egoísta, tá? Então eu não posso te dizer se você está sendo egoísta ou não. O que eu posso te entregar é a definição, né, do que eu sinto, experiencio aqui no setting terapêutico em relação a egoísmo, tá bom? Fiz bariátrica, me sinto mais fria, às vezes triste mesmo, com motivo alegre, mas foi minha melhor escolha. Porque a comida dá muita alegria, né? Questões hormonais foram alteradas, né? A gente sabe que quando a gente está com um percentual de gordura maior, né? Existe uma outra atuação bioquímica. Então, essa atuação bioquímica é um outro humor. Por que vocês acham que eu tenho aqui meu bonequinho, que eu falo tanto, né, da higiene do sono, do que você se alimenta? Quem me segue lá na outra rede social conhece o meu dia a dia, sabe que eu sou praticante do comer consciente, que eu bebo muita água, que eu faço atividade física, porque tudo isso, tá? As coisas não estão separadas, as coisas estão interligadas, tá bom? Então, só que dê um tempo para você, né? É importante a gente olhar para isso, olhar para essa dor, para essa tristeza e entender qual a história que ela tá contando para nós. Às vezes ela tá contando uma história tipo, bora, vamos, já fez a bariátrica, já fez a cirurgia, né? Vamos aí, vamos fazer o trem acontecer, tá bom? Ótima pergunta, ó. Boa noite. Quando eu sei que eu estou livre da dependência emocional, tenho medo de ser ilusão. Quando você não fica mais refém do medo. Tá? O dependente emocional, ele depende de uma emoção. Essa emoção domina a vida dele. O medo é uma delas, né? O medo, a vergonha, a tristeza, a apatia. Todas essas emoções, né, se você está ali, né, paralisado, inclusive um dos sintomas da dependência emocional é a paralisia emocional, sem conseguir tomar decisão, sem conseguir sair, né, dessa circunstância que você sabe que já entendeu que faz mal, mas não consegue tomar decisão. Então, às vezes está num trabalho,
mas não consegue sair de lá, né? Você está num relacionamento e não consegue tomar uma decisão, você ainda está dependente emocional, tá? Quando a gente se vê livre da dependência emocional, quando a gente sai da paralisia emocional, toma decisão. E não é ficar livre do medo, livre da tristeza, né? É ficar livre das manifestações pertinentes deles. Então, ou seja, todo dia eu acordar com medo. Então, assim, quando é que eu sei que eu não sou dependente emocional? Opa, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo assim, tá? Eu tô triste, mas eu tenho que trabalhar mesmo assim. Eu tô com vergonha dessa circunstância, dessa separação, mas eu vou tomar essa decisão mesmo assim, porque eu sinto, eu tenho coragem e eu acredito que eu vou viver, que isso vai ser melhor para nós dois, tá? É assim que eu sei. Ficou claro para vocês? Tá fazendo sentido? A forma de eu saber se tá fazendo sentido é que você curta ali, tá? Que daí é uma comunicação mais fluida, tá bom? Ai, ótima pergunta, dona Ana. O narcisista também é dependente emocional? É o que o narcisista é. O narcisista, ele é um dependente emocional. Sabe qual que é a diferença do dependente emocional comum que a gente acha? O narcisista, ele tem a arte da manipulação. E ele faz isso, como ele é um dependente emocional, ele sabe pegar o ponto fraco das pessoas, entende? Mas o narcisista, ele é um dependente emocional, ele depende de você, ele depende das emoções que você entrega para ele é um refém dessa circunstância. Ele acha que ele é bonzão, mas não, ele é refém dessa circunstância, ele não consegue viver sem esse combustível. E ele fará o que for necessário. A diferença é que ele é mais frio, ele é mais calculista. Mas ele é refém dessa emoção, sim, refém do que você vai entregar para ele. Como se livrar do ex que está desesperado e sinto que preciso ajudá-lo? Como eu faço? Ai, Lucinha, tira esse homem do teu cercadinho, porque no fundo você está com dó. E dó não é um sentimento bom. Dó mostra pra gente que a gente está sendo soberbo, que a gente acredita que a gente é superior a ele. E vai doer o que eu tô te dizendo, mas deixa. Ué, você não é a mãe dele. Faz parte do processo. Chorar, sofrer, sentir desilusão amorosa, faz parte. Segue a tua vida, você quis terminar. Porque senão você fica mantendo essa pessoa no cercadinho, nem a tua vida vai pra frente. Cuidado. Por que o narcisista gosta de filmar tanta academia e o tempo todo? Ah, gente, ó, isso é julgamento, tá? Calma. Eu sempre filmo os meus treinos na academia. Eu não sou narcisista, tá? Não é só isso que o narcisista... Cuidado, tá, gente? Cuidado. Vocês olham vídeos no YouTube, na internet, né? Vê uma meia dúzia de características e já sai, né? Catalogando aí, né? Diagnosticando as pessoas, né? Às vezes a pessoa está em corpo de dor, às vezes a pessoa está num momento de vida em que ela deu um upgrade, assim, ela saiu do fundo do poço e ela tá achando, né, que isso é amor próprio e tal. Então, não é assim. Então, não é por essa característica que a gente define. Então, narcisista não é só isso que ele gosta, né? Ele gosta de... Narcisista gosta muito mais, tá? Deixa eu colocar aqui. Será que vai... Ixi, não sei se vai... Calma aí, pessoal. A gente vai ter que fazer um pequeno movimento aqui. Enquanto isso, eu vou falando. O narcisista, ele gosta muito mais de que... Ai, só que para ligar aqui, eu vou ter que desligar meu... Ui, gente, calma aí. Vou ter que fazer umas lambanças aqui. Aí. O narcisista, ele gosta muito mais de confusão, sabe? Ele gosta de confusão, ele gosta de poder, né? O exibicionismo é uma pequena parte. Aí, pronto. O exibicionismo é uma parte pequena. Tá? Tudo dele é melhor, tá bom? Então, tomem cuidado. Sabe por quê? Até para que vocês não tirem da sua vida pessoas legais achando que ela é narcisista porque descobriu isso na internet e já tá
considerando que as pessoas são assim, tá bom? Autossabotagem também é característica do narcisista? Sim, porque se o narcisista ele sofre muito com a dependência emocional, quem sofre com a dependência emocional também sofre com a autossabotagem. Por quê? Porque eu fico tão preso, né? Lembra da paralisia emocional? Eu fico tão preso em uma determinada circunstância, né? Fixo num determinado, uma coisa que eu quero, uma ideia que eu quero, uma pessoa que eu quero, que eu começo a me sabotar, tá? Você acha que o narcisista pode querer mudar? É muito difícil, mas sim, ele pode querer mudar, tá? Não vou dizer que é impossível, mas por que é difícil? Porque tem a cegueira emocional. A cegueira emocional é o seguinte, aquela circunstância, ele não vê, entendeu? Ele não vê que ele tá errado, sabe? Você pode até ver, mas pra ele, na cabeça dele, na vivência dele, não tem nada de errado. Então é muito difícil, tá? O meu só vive com brigas. Se não tiver brigas e eu para baixo, não está bom. Sou dependente emocional. Pois é, Carla. Por exemplo, se teu parceiro é narcisista e você dependente emocional, ele vai fazer o quê? Ele vai brigar mesmo. Ele vai brigar porque ele sabe que você é dependente emocional e você vai abastecer um combustível dele de poder. Tá? Agora você tá caminhando, se você continuar olhando para isso, né? Sim, o fato de você ter reconhecido que você é dependente emocional já é um grande passo, né? Um passo importantíssimo para que você comece, né, ao processo de libertação. Gente, dependência emocional é muito sério. É muito sério. E quando eu falo que é sério, que dependência emocional mata mesmo. E ela não mata de forma direta, ela mata de forma indireta. Esse é o problema. Então, se vocês acham assim, mas não, eu escutei um comentário uma vez assim, esses psicólogos sensacionalizam tudo, né, para ganhar dinheiro. Eu não faço isso não. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho uma vida muito simples, quando eu digo simples, eu não invento moda. E a minha intenção maior é ajudar as pessoas. E óbvio que eu vou ganhar dinheiro com isso, porque eu ajudo. As pessoas voltam. Minha agenda tá cheia, tem fila de espera. Agora, eu podia ficar quieta. Eu podia ignorar o fato de que você é dependente emocional. Você nunca nem ouviu falar em cegueira emocional, paralisia emocional. E daí? Você podia continuar vivendo em cegueira emocional, né? E daí, até que um dia, em cegueira emocional, você não perceba que você está convivendo ao lado de um psicopata. E psicopata, porque de repente, depois de muito tempo, você abriu os olhos, né? Você não conseguiu identificar isso antes. Aí ele fala, agora ele não aceita. Aí ele vai para as vias de fato e não é comigo, então não vai ficar com ninguém. Então isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. A gente precisa falar sobre isso. Fora que dependência emocional tem as comorbidades. Eu, dependente emocional, me sinto mal, mas não consigo tomar atitude, eu começo a anestesiar o meu corpo. Através de excesso de comida, vem a obesidade. Excesso de bebida, vem o alcoolismo, tá? Sexo demais, vem doenças, né? Drogas lícitas e ilícitas, né? Que também acabam e que podem vir à morte, tá? O Michael Jackson, né? Michael Jackson era dependente emocional. Então, e teve uma hora que o corpo dele não aguentou. Então, isso é muito, muito sério. A fibromialgia pode estar relacionada à dependência emocional? Pode. O que é fibromialgia? Ela é uma doença autoimune, né? E ela é uma hipersensibilidade à dor, né? Então, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês através do meu bonequinho. Toda vez, né, a dependência emocional, sempre, o fundo dela é medo, o fundo é medo de ser rejeitado em algum nível. Mesma área do cérebro responsável, né, pelo prazer, também é pela dor. E daí o que acontece? Essa região, né, o que eu percebo? O dependente emocional, ele tem um moicano da autoconsciência
não desativado, ele é, ele é parcialmente comprometido. E daí o que acontece? A pessoa perde a noção de autoeficácia, mas ela tem essa sensação de rejeição, de dor, começa a provocar dor nesse corpo, mas é uma dor que ela não pega, ela não sabe, ela não vê. Mas veja, o corpo, né, a cabeça criou um pensamento, ela tá sentindo uma dor e o corpo precisa manifestar isso. Aí vem as doenças autoimunes, tá? Então, é por isso que eu falo que a dependência emocional, ela é perigosa. Por isso que quem tem fibromialgia, o psiquiatra, o reumatologista, você tem que fazer terapia. Não é isso que eles falam? Né? Quem perguntou aqui da fibromialgia vai me dizer se eu tô certo ou tô errado. Tá bom? Toda vez que falo em separação, meu marido sente arritmia e vai para o hospital. Fico muito mal. Pois é, mas olha só, ele pode ter um ataque de pânico, né? Mas aí ele começa o tratamento e isso é uma coisa que faz parte do processo dele, que ele tem que aprender com isso, né? E você tem o seu processo. É bom a gente separar as coisas, né? Agora, Entenda o seguinte, gente, a gente não é responsável pela escolha do outro. Veja, o outro falou uma coisa pra mim, ou fez uma coisa pra mim, tá? A responsabilidade dele acaba aqui, no momento que ele falou e fez pra mim. A minha responsabilidade começa o que é que eu vou fazer com o que ele falou e com o que ele fez. Então, dona Ana, cuidado com isso, porque então, se o outro bate em mim, a responsabilidade é minha. Se o outro bateu em você, por exemplo, né? A partir desse momento, a responsabilidade é sua para que você busque ajuda. O que é que você vai fazer com essa informação? Você precisa se movimentar. Por quê? Porque senão o outro vai continuar. Então, por que eu disse isso? Se você precisa separar, isso faz parte do teu processo. O que ele vai fazer com isso, daí já não é responsabilidade sua. Gente, isso parece frio da minha parte, mas mas Ana, como fica a responsabilidade afetiva, né? A pessoa que maltratar a outra, ela vai ter responsabilidade. Não ache que não. Mas você também tem as suas. O que você vai fazer com isso? Você vai perpetuar isso? Você vai deixar isso? Você vai deixar que o medo te paralise? Tá bom? Ó, acabaram de me perguntar. E a responsabilidade emocional afetiva? Ele, o agressor, vai responder a responsabilidade dos atos dele. E você vai responder com a responsabilidade. Porque entenda o seguinte, eu posso ser agressor, mas eu vou arcar com essa consequência. Eu vou ter a responsabilidade afetiva nisso. Mas Ana, a gente precisa ter a responsabilidade afetiva em relação ao outro. Com certeza. Mas a gente tem, e a gente vai até um espaço. O que ele vai fazer com isso é de responsabilidade dele, tá? Minha reumatologista indicou terapia e pilates para o tratamento, mas medicação é muito difícil lidar. Por isso que não pode deixar instaurar, porque uma vez que chegou a fibromialgia é muito difícil mesmo. Mas com uma boa terapia, trabalhando a dependência emocional, né? Ela tem cura, você pode silenciá-la, tá? É uma doença que pode silenciar. Há 1 ano fui traída, ele foi morar com a pessoa. Descobri agora um câncer no intestino e fígado. Poxa vida, eu li um livro agora, e eu sempre falo, tá? Sobre a manifestação do corpo. Eu sempre falava, e eu nunca tinha lido um livro, esqueci o nome da autora, que ela fala sobre as manifestações físicas que acontecem por questões emocionais. Vamos falar do fígado e do intestino. O fígado é o seu filtro e o intestino é o que sai, né? Então, essa traição, ela ficou, eu tenho certeza, você pode me corrigir aqui se eu estiver errado, mas aquilo para você foi inacreditável. Como é que isso aconteceu, como é que esse tiro veio na sua vida?
Então é como se você não quisesse abandonar. É como se isso não fosse o inacreditável. Então o fígado, né, não processa e o intestino segura, não quer ir embora, ele se manifesta, porque o que é o intestino? É onde a gente deixa as coisas irem embora. E daí acontece, você guarda essa mágoa, você não consegue processar essa mágoa, tá vendo? O corpo tem as suas manifestações, ele sempre conta uma história, tá? Olha lá, ó, inaceitável. Aí você não aceita, você fecha, não vou passar, eu vou ruminar, quero tentar entender por que eu fui traída, por que isso aconteceu comigo. E daí é exatamente isso que a manifestação física vai acontecer, né? Nossa senhora, eu tô pingando. Olha só. Dona Ana, uma dependência emocional pode ter vindo de uma gestação não desejada? Depende. Se depois dessa gestação não desejada, né, essa pessoa, essa criança, né, continuou tendo, ela não foi, o apego que ela viveu inicial, né, não foi seguro, foi um apego ansioso ou um apego evitativo, né, geralmente é um apego evitativo, né, a pessoa engravidou, não era aquilo que ela queria, ela não sabe lidar com essa criança. Aí o que acontece? Essa criança, ela tem a necessidade de vínculo, ela precisa ter vínculo, senão ela não vai sobreviver. E daí o que acontece? Ela fica muito boa em tentar validar esse vínculo desde o momento que ela nasce. Então sim, ela vai ficar boa, ela será treinada desde o início a ser dependente emocional. Então tem a ver sim, tá? É conteúdo de milhões? Pois é. Então é por isso que é muito importante, né? Que vocês, quando verem um vídeo meu, curtam, compartilham, porque inclusive a forma como faz com que eu tenha a possibilidade de vir aqui compartilhar um pouquinho com vocês, que às vezes não tem condições, né? De estar no setting terapêutico comigo, ou questões financeiras, ou por questões de tempo, né? Porque eu tenho uma agenda complicada também, né? Como é que funciona o relacionamento de borderline com narcisista? Não sei se funciona, se dura muito tempo, né? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Os transtornos, né, de personalidade, vocês sabem, é personalidade, não tem cura, né? Como é que vai funcionar? Vai funcionar com um processo terapêutico ali junto, né? Quem sabe uma terapia de casal, os dois estando abertos, né, ao processo de aprendizado, como um casal normal que também tem seus perrengues, né? Tá bom? Mas se não fizer tratamento, fica insustentável. O que é, Marcelo? Marcelo! Dona Ana me ensina demais sobre o corpo de dor. Fica meu agradecimento público. Ai, que delícia, tá vendo? É por isso que eu não me canso da minha arte. É por isso que eu não me canso, né, de estar aqui. Tô trabalhando, acordo super cedo. Tô trabalhando desde cedo para vocês, né? Para vocês, para vocês que eu trabalho, com muito, óbvio, né? Eu faço com muito carinho, porque meu amor também preenche meu amor próprio, mas eu sei que vai contribuir com a vida de vocês, né? Eu sou psicóloga, tá? Eu sou formada em neurociência e pós-graduada, né? Em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, tá? Como sair da dependência emocional sem sentir culpa e nem medo? Bom, aí você vai deixar de ser humano. Não tem como, né? O problema não é deixar de sentir essa emoção. Na dependência emocional, você fica paralisado nessas emoções. O que você precisa trabalhar? Autoconsciência para não permitir essa paralisia, que pode durar anos. Vocês podem ficar dependentes emocionais décadas. Eu fiquei. Por que vocês acham que eu entendo tanto de dependência emocional? Eu fiquei mais de 3 décadas dependente emocional. Então, não é sobre não sentir medo, tristeza, angústia na hora, né, da separação do dependente emocional. É sobre não deixar isso te paralisar. Porque você vai sentir isso. E olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Medo é legal.
O medo te lembra, não faz essa cagada aqui, procura um advogado primeiro. Medo é muito bacana. Olha, você prestou atenção nisso aqui? Olha lá, hein? Pensa mais um pouquinho mais pra frente. O medo é legal. Ele só não pode ser o condicionante da sua vida. É nisso que vocês precisam ficar bons. Sintoma da dependência emocional, vamos lá. Autossabotagem, dá o melhor do seu momento, melhor do dia para o outro, você faz de tudo para o outro, você tem uma necessidade da aprovação do outro, você tem, mesmo sofrendo, estando numa circunstância que você sabe que precisa sair, você não consegue sair, porque daí é paralisia emocional. Você já está vivendo, refém da anestesia, que é o quê? Para anestesiar o teu corpo, você já está comendo demais, bebendo demais, já está usando drogas lícitas e ilícitas de forma inadequada, machucando o seu corpo. Você tem uma necessidade de aprovação, você acredita, que os outros, por ser bonzinho, por ter essa entrega, as pessoas também precisam entregar à altura, e você se sente incomodado, triste se isso não acontece. E aí? Estão se reconhecendo? Tudo isso são sintomas da dependência emocional. Se você está refém do açúcar, alguma emoção, alguma ingerência emocional está acontecendo. Então, veja, eu sofro com a dependência emocional, tá? Ela me assombrou a vida toda. Há pouco tempo, obrigada, Johnny, há pouco tempo que eu lido de forma harmoniosa com ela. Por que harmoniosa? Porque a dependência emocional ela vai te visitar em algum momento da sua vida. Mas isso não é problema, tá? O problema é quando ela visita, fica e toma conta da sua vida, tá? Então, uma vez que a gente entende que a dependência emocional, que a gente entende que alguns sintomas estão chegando, a gente precisa ter autoconsciência, voltar a ter noção de autoeficácia. Dependente emocional perde isso, e daí colocar limite, falar, opa, não, tô comendo açúcar demais, cacete, calmei, eu preciso ser o dono dessa parada aqui, e daí se posicionar e aos pouquinhos, tomando as rédeas da sua vida. Não queria pensar que era dependência emocional. Toda vez que eu falo sobre dependência emocional, da forma como eu falo, nas palestras que eu dou, nos lugares que eu vou, nas lives que eu faço, as pessoas falam isso, tá? Mas abrir, eu também não sabia, até que eu entendi isso na luta, na labuta aqui, tá? No dia a dia do setting terapêutico. A necessidade de aprovação tem a ver com algo na infância? Também, tá? Também. Começou lá, tá? Mas depois, como adulto também, pode ser que você não tinha isso na infância. De repente aconteceu alguma coisa na sua vida adulta, E algum trauma, alguma rejeição muito profunda aí, e começou a partir daí, Demorei para curar minha dependência. Era bonitão, agora que eu estou feio, estou de bem com a vida. Ai, meu Deus, eu tenho os melhores seguidores, gente. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Eu tô pingando de suor. Ai, gente. Vocês gostaram da live? Foi bom pra vocês? Gozaram? Aqui vocês podem gozar bastante. Gente, eu tô suane. Tem que rir pra não chorar. Que bom, que bom. Foi de milhões. Live de milhões para seguidores de milhões, tá? Amanhã eu solto um vídeo, como todos os dias eu solto. Se eu passar na sua timeline, mesmo que o assunto não seja do seu interesse, curte pra gente, compartilha, sabe por quê? Porque ajuda para que eu venha aqui e faça essa live de milhões, como vocês disseram. Não sou eu que estou dizendo, vocês que disseram, tá bom? Gente, que dia que tem live? Quando eu... É o seguinte, na verdade a gente vai deixar fixo toda quarta-feira, mas, que dia que é hoje? Hoje é terça,
Não, que dia que é aqui, gente? Yara do céu, esqueci. Ah, não, eu tive que... É toda quarta-feira aqui no TikTok, porque lá quinta-feira é lá no outro aplicativo, tá? Então hoje eu adiantei a live de quarta, que seria amanhã, porque quinta-feira tem lá no outro aplicativo, tá? Então lá no outro aplicativo vai ter a live que é o INS, tá? O INS, a gente pode falar. Quinta-feira vocês estejam lá, mesmo horário, às 8 horas, que eu falo também sobre... Toda vez que vocês escutarem eu falando sobre dependência emocional, vocês ficam. Esse treco é entrar em vocês, absorver e vocês serem discípulos e também não caírem mais na armadilha, tá bom? Eu não sei se eu vou falar sobre isso lá, porque depende das perguntas, tá bom? Mas estejam lá também, tá bom? Quantos tá bons? Sabe o que é isso? Câncer. Quinta não vai ter aula, é live, sexta-feira. Certo? Lá no Instagram. Ai, falei. Beijo, se cuidem e até a próxima live.